Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, trazendo a notícia sobre o XPML11, que anunciou aí na sexta-feira, no final da sexta-feira, anunciou reforçando novamente o seu super dividendo na casa de 92 centavos, ou seja, no início do ano ele já tinha começado na casa de 92 centavos, tinha sofrido uma pequena queda nos meses ali de fevereiro e março, onde ele acabou distribuindo na casa de 90 centavos, depois subiu para 91, voltou de novo para a casa dos 92 e não saiu mais, né? Ou seja, muito bom esse resultado XPML, o que eu já falei para vocês em outros conteúdos, o que coloca o XPML11 como sendo um dos melhores fundos imobiliários de shopping. Então, para você que está começando, é interessante que você tenha XPML11 e VISC11 na sua carteira, para você que está começando. Quando a gente começa sempre fazendo o básico, arroz com feijão, e nada mais quando a gente vai botar os pés em uma água que a gente não conhece, colocar em um local sólido, que é o XPML11 e o VISC11, sendo que hoje o XPML11 ele oferece até uma melhor qualidade do que o VISC11, né? E você pergunta, e você, qual é o fundo que você tem na sua carteira? Eu tenho VISC11 e eu tenho MOL11. E você pergunta, você disse para a gente comprar XPML11, por que você tem VISC11 e MOL11? Porque eu tinha, quando eu comecei a investir, VISC11 estava mais barato e MOL11 estava mais barato ainda. No atual momento, não. No atual momento, todos os fundos de shopping eles estão valorizados para cima. Por quê? Porque eles subiram muito naquele cenário onde a Selic estava alta com previsão de queda. Quando a Selic está alta com previsão de queda, os fundos de tijolos se valorizam. Mas se nós entrarmos num cenário onde a Selic vem a subir, aí os fundos de tijolos começam a se desvalorizar novamente, certo? Então, só explicando aqui para vocês, porque vocês podem ver minha carteira e dizer, poxa, ele falou para a gente comprar XPML, ele tem VISC11 e MOL11, então estou explicando por que eu os tenho, certo? E esse dividendo é superior ao ano passado, como nós podemos observar. Uma característica importante do XPML é que todos os anos o dividendo dele é para cima. Por quê? Porque ele tem uma baita reserva de 2,5 bilhões. Boa parte dessa reserva já não existe mais, devido às aquisições que ele fez recentemente. Então, esse dado está desatualizado. Ele está no seu preço ideal, ou seja, está barato, porque a gente compra ele até 1,06, 0,7 em períodos, né? Ali, por exemplo, de Selic muito baixa, Selic em 7, Selic em 6, você consegue muitas vezes o XPMOL na casa de 1,2, né? Ou seja, você compra ele com margem de 20%. Mas nesse cenário, onde a Selic ainda está alta, que é 10,5, é um bom valor para você comprar. Ele, dividendo dele cresce em média 11,85, por isso que eu não entendo como é que muita gente vai para a renda fixa para ganhar 10,5 no Tesouro Selic. Quando for descontado o imposto de renda, vai ficar menos do que 10,5. Se você poderia comprar de fundos imobiliários, como XPML11, e ganhar 11,85 isento de imposto de renda. Além disso, a sua cotação cresce em média 4,25 e ele possui uma das maiores bases de cotista. Aí você diz, não é verdade. A maior base de cotista é o MXF11 porque ele tem mais de 1 milhão de investidor. Verdade. Só que o MXF11 ele custa R$ 10. Ou esse fundo aqui, ele custa R$ 111,66. Então, ele é maior, porque tem muita gente no MXF11 que só tem uma cota. Tem muita gente no MXF11 que tem 2 cotas, 3 cotas, que às vezes compra só para experimentar. O XPML11 não, geralmente é um fundo que quem investe R$ 100 é porque tem dinheiro mesmo para investir, para comprar. Geralmente
tem mais de uma cota, certo? Se nós olharmos a receita, né, a receita do XPML, uma das maiores do mercado, na casa de 54 milhões, aí muita gente diz, mas a despesa dele é muito alta, 9,1 bilhões. Sim, porque ele não é um fundo de papel, ele é um fundo de tijolo, e fundo de tijolo, as despesas elas são altas. Por quê? Porque você tem patrimônio físico, você tem bens, você tem estrutura, você tem que prestar conta ao governo municipal, estadual e federal, você tem relações trabalhistas, você tem departamento financeiro, você tem departamento de contabilidade, judiciário, tem tudo dentro de uma estrutura para gerir um conglomerado de shopping, certo? Então, por isso que as despesas são altas, mas a receita é muito alta, na casa de 54 milhões, né? Então, se você quiser ver o quão essa receita é alta, pegue qualquer outro fundo imobiliário e veja qual o nível de arrecadação desses fundos, se o XPML11 ele não está em outro patamar de arrecadação, ou seja, um alto, elevado patamar de aquisição, né? Nós temos aqui, ele traz no seu relatório gerencial o fato relevante, né, devido às suas aquisições, como o Shopping Bela Vista, o Catarina Fashion Outlet, o Shopping Ponta Negra, ou seja, ele está começando a esvaziar aí os 2,5 bilhões que ele tem em caixa, ou seja, um fundo bem agressivo, com a receita bastante elevada, volume de negociações muito seguro, ou seja, você que está começando, você pode comprar, você tem quem queira comprar, caso você queira vender, então você fica ali despreocupado, certo? Fica totalmente despreocupado. Muita gente diz que é justamente esse gráfico. Não, mas ele tem uma amortização, né? Ou seja, ele tem uma dívida que ele precisa pagar, né? Ou seja, ele tem um fluxo de amortização. Mas o fluxo de amortização é muito baixo, 15.327, depois vai para 23 mil, depois vai para 28, depois para 34. Isso não é nada, porque só em um mês ele arrecada 54 milhões. Por isso que ele não se preocupa com esse fluxo aqui, certo? Então, XPML, né, ele tem um excelente portfólio. Eu queria descer aqui para mostrar para você que é investidor, que está chegando aqui agora, o belo portfólio. Pronto, aqui. Ó. Aqui nós temos todos os shoppings que pertencem ao XPML, certo? Então você aí que é investidor, que está começando agora, olha a quantidade de shoppings que ele possui dentro de seu portfólio, diversificado por região, diversificado por administração, ou seja, ele não fica só em um tipo de amarrado a uma determinada ideologia ou cultura, não. Cada administradora dessa tem uma cultura diferente, com o intuito de extrair a maior quantidade de rendimento dentro desses imóveis, né? Então, o que mostra aí uma grande diversificação. Para você que pretende investir, que quer aprender a investir em fundos imobiliários, vou deixar o link aqui na descrição, né, do curso da Suno, um dos melhores cursos, né, que é feito aí pelo professor Baroni, uma das grandes referências, com mais de 25 anos aí no mercado de fundos imobiliários. Nós temos uma turma aí, né, ou seja, uma turma está aberta, onde você pode estar entrando, fazendo parte desse curso, aprendendo a investir. É um curso que já existe antes da pandemia, onde você vai ter aulas sobre introdução, conhecimento sobre FIIs, como é que você faz para investir em FIIs, como faz para gerir uma carteira, selecionar os ativos, fazer valuation, aprender se vale ou não fazer aluguel de fundos imobiliários, né? E você vai estar aprendendo com o professor Baroni aí, uma das maiores referências aí no segmento de fundo imobiliário. O link está aí na descrição. Clica aí, veja se faz sentido. Você se matriculou, não gostou, dentro de 7 dias, no máximo, você recebe o seu dinheiro de volta, você é reembolsado
porque o objetivo aqui não é ficar com o seu dinheiro, o seu objetivo aqui é lhe educar. Então você começou a fazer, não gostou, está vendo que não está agregando, nós reembolsamos o seu dinheiro, certo? Nós temos o objetivo aqui em ficar com o seu dinheiro, certo? Se nós olharmos aqui para o gráfico, certo? Nós conseguimos observar que lá no início do ano ele estava na casa de R$ 103,35. Ele subiu bastante, né, num cenário de queda da taxa Selic, batendo ali a máxima. Vamos pegar a máxima aqui, pegando a máxima de R$ 114,67. Ele acabou caindo, como nós podemos observar aqui no meio do ano, entre junho e julho, acabou caindo, mas rapidamente ele já se recuperou, fechando a sexta-feira na casa de R$ 111,66, né? O fechamento dele. Ou seja, ele caiu, dando uma oportunidade, né? Toda queda do XPML é uma oportunidade para você aumentar a posição nele. Então, muita gente aproveitou para aumentar a posição e ele voltou a subir novamente, porque ele é um fundo imobiliário muito bom, certo? Então, você que não é seguidor do nosso canal, segue aí o nosso canal, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão, coloca aí na descrição se você tem o XPML, se você não tem o XPML, qual é o fundo imobiliário que você tem do segmento de shopping, quantas cotas você tem e quanto você já recebeu. Se tiver alguma pergunta também, pode deixar aí que nós vamos estar respondendo, certo? Então, valeu! Todos os dias, a partir das 18 horas, nós trazemos conteúdo sobre fundos imobiliários, trazendo os principais assuntos do segmento de fundos imobiliários, certo? Diferente dos outros canais que se dedicam a vários temas, né? Se dedicam a Bitcoin, ações, renda fixa, aqui nós falamos de fundos imobiliários, porque o nosso objetivo é trazer para vocês as principais informações do mercado de fundos imobiliários, ou seja, aquilo que é mais relevante, o que nós trazemos, né? Porque o nosso objetivo é entregar para vocês boas oportunidades. Nós poderíamos falar de outros fundos imobiliários? Poderia, só que nós iríamos pulverizar o conhecimento, poderia acontecer de vocês olharem para esses fundos e quererem investir, e tem fundos desses que são muito ruins, são verdadeiras bombas, que muitas vezes estão pagando muito, vocês são atraídos pelo dividendo e às vezes podem acabar se prejudicando, certo? Então aqui nós trazemos sempre uma visão sincera dos fatos, sem querer enganar vocês, enrolar vocês, porque a gente está lidando com o dinheiro de vocês, né, com investimento. Isso é uma responsabilidade. Eu digo isso porque um dia eu fui um investidor, eu não posso considerar investidor, por mais de 15 anos eu juntei dinheiro na poupança, até que um dia eu descobri a renda fixa, descobri o fundo imobiliário, ou seja, descobri outros investimentos, e isso me ajudou, né? Me alavancou muito, fez eu ver os investimentos de uma forma diferente. Então, essa é a nossa missão, apresentar para vocês os fundos imobiliários, para quem sabe dar para vocês uma outra oportunidade de investimento que não seja poupança, certo? Então, valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.